Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos da palavra. Nessa noite eu quero falar sobre o tema Gênese, não Gênesis, Gênese. Não, hoje, graças a Deus, não está muito difícil de achar o texto, né? Não é Oséias, né? Joel, muito bem. Gênesis 1, de 1 a 3. Diz assim a palavra: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém. Irmãos, vamos fazer um exercício agora, um exercício mental aí. Vamos ver se você está afiado na sua criatividade. Imagine um caderno sobre a mesa, com uma caneta. Agora esqueça a caneta. Tem um caderno lá. Esqueça o caderno. Tem uma mesa. Esqueça a mesa. Tem um chão, não tem? Esqueça o chão. Mas tem alguma coisa aí, talvez um planeta, o planeta Terra. Esqueça o planeta. Tem o sistema solar. Esqueça. A galáxia, Via Láctea, onde nós moramos, nosso endereço no universo. Esqueça. Esqueça todas as galáxias. Esqueça o universo. Agora não sobrou nada, não é? Esqueçam nada. Depois que você esqueceu de tudo, quando não há mais nada, e nem o nada, depois do infinito de nada, aí começa Deus. Deus não precisa de tempo, Deus não precisa de espaço, Deus não precisa de absolutamente nada. É interessante nós entendermos isso, porque o nosso Deus não precisa respirar, o nosso Deus não precisa comer, o nosso Deus não precisa de absolutamente nada. A palavra Gênese significa origem. No hebraico, a melhor palavra que a gente pode encontrar para Gênese é Bereshit, que significa princípio. É o que você vai encontrar na sua Bíblia, no princípio. Mas no grego, a palavra em que melhor se aplica é Gênese, ou origem. Origem. Gênesis é o livro das origens. É interessante que Gênesis é um livro pelo qual ninguém a não ser Deus estava lá para contar. Por isso, nós sabemos que a palavra de Deus é revelação. Nessa noite, nós gostaríamos de fazer um paralelo. E eu gostaria que você prestasse atenção. Por causa do horário, eu não vou me ater ao texto, aos vários textos que eu marquei aqui. Mas se você quiser, depois você pode mandar um e-mail para mim e eu te mando o esboço completo com todos os textos bíblicos de tudo que eu vou dizer aqui. Prometo para você. Mas eu não quero cansar você por causa do calor. Mas vou dizer para você que tudo que eu disser aqui tem base bíblica. Deixar isso bem claro. Tem um esboço aqui de 11 páginas. Mas eu não vou segui-lo agora. Abra a sua Bíblia aí e veja o primeiro versículo de Gênesis. No princípio. Como pode ter um princípio de uma coisa que já existia antes? Sabe, esse princípio quer dizer o seguinte, que no princípio dessa história aconteceram essas coisas. Mas há um Deus que está antes do princípio. E se existe um princípio, com certeza também existe um fim. Mas Deus está antes do princípio e Ele está lá também depois do fim. Mas a palavra lá não se aplica. Porque quando nós falamos lá, nós estamos querendo dizer de um lugar. Deus não está num lugar,
Porque foi Deus que criou o lugar, o espaço. Não existe métrica, não existe metro, quilômetro onde Deus habita. E nem mesmo tempo. Nós, na Bíblia, encontramos a palavra eternidade. Por isso você vai encontrar na Bíblia de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus está num lugar, se é que a gente pode chamar assim, que a nossa mente não pode atingir. Deus está acima da nossa capacidade de pensar. Esse é o nosso Deus. Por isso, no princípio, é uma história. Deus, no princípio, criou. A palavra bará, do hebraico, ela aparece somente aqui em Gênesis 1, em toda a Bíblia. Deus criou do nada. Deus não criou as coisas de alguma coisa pré-existente. Os judeus, eles dizem que Deus criou as coisas de um fiapo da sua roupa. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque o fiapo da roupa de Deus é alguma coisa. Mas Deus criou as coisas do nada. Bará, criar do nada. Fazer as coisas virem à existência. Esse é o nosso Deus, que transforma coisas que não existem em coisas existentes. Mas Deus criou não somente o chão que a gente pisa. A Bíblia vai dizer que Deus criou os céus e a terra. Mas o versículo 2 de Gênesis, capítulo 1, vai dizer que os céus foram criados e estão prontos. Mas o versículo 2 se opõe a isso, diz assim: mas a terra era sem forma e vazia. No que diz respeito ao lugar onde Deus está tudo pronto. Mas a terra que Deus tinha criado, Ele não tinha terminado. Deus fez a terra inacabada. Faltava fazer alguma coisa. A terra sem forma e vazia. Na verdade, essas palavras no português são de conhecimento de todos. Mas no hebraico, a palavra tohu e bohu não significam sem forma e vazia. Significa deserta e selvagem. Mas as palavras deserto e selvagem não servem para explicar. Quando nós dizemos deserto, de vazio, nós queremos dizer que a terra foi criada com algo faltando, com algo inacabado, porque a terra não tinha vida. Não havia nenhuma coisa viva no nosso planeta quando Deus o fez. E a palavra selvagem quer dizer que as leis e os princípios de Deus ainda não se aplicavam aqui. Selvagem no sentido de não completo pela ordem de Deus, pela vontade de Deus, pela lei de Deus. Os céus estavam prontos, mas a terra era sem forma e vazia. E tem mais. Por ser sem forma e vazia, havia trevas. O que significa isso? As trevas representam algo que não pode ser compreendido. Porque algo que não tem nem vida e nem as leis de Deus agindo é algo incompreensível. É algo que não pode ser conhecido, algo que não pode ser determinado, mensurado. Havia trevas e havia um abismo, porque essas trevas estavam pairando sobre a face do abismo. Mas então, existe uma contraposição a isso também. Veja, a primeira contraposição
é a terra em relação ao céu. E agora a terra em relação a ela mesma. Se você acompanhar na sua Bíblia, você vai ver. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós temos duas situações. Nós temos um abismo, umas trevas, uma escuridão. E nós temos um Espírito de Deus que agora paira sobre as águas. Aonde havia escuridão, aparece o Espírito. E aonde havia um profundo abismo, agora se apresentam águas que cobrem esse abismo. O Espírito de Deus, ele entra na dimensão que Deus criou no versículo 1, chamada terra, e traz com ele a vida e a ordem. Ele apresenta então uma entrada num espaço e num tempo que não tinham Deus, criados por Deus. E a palavra pairava também não é a melhor palavra. A melhor palavra na nossa compreensão para esse pairar do Espírito é como uma ave batendo as asas sobre o seu ninho, chocando os seus ovos. É isso que o Espírito estava fazendo, trazendo vida. E eu vou dar só um relâmpago aqui, um flash. O Espírito de Deus também trouxe vida quando em Maria trouxe a vida de Jesus. Perceba? A Bíblia lá vai chamar de cobriu Maria com a sua sombra. Mas esse pairar do Espírito trazendo vida, ele se perpetua em toda a história. Mas vamos fechar essa cortina agora. Vamos voltar aqui para Gênesis. Agora o capítulo 1, versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A luz, ela não pode ser contaminada. Você não consegue fazer alguma coisa contaminar aonde a luz vai. Você pode impedir a luz, mas você não pode contaminar a luz. Deus entendeu que era hora de trazer algo à existência que também não existia. Algo especial. Algo que foi criado para iluminar a criação. Algo que tinha propriedades espetacularmente diferentes de qualquer outra coisa criada. A luz. E Deus, ele fala, ele diz com a sua boca, haja luz. Em algumas traduções vai dizer, faça-se a luz. Ou luz, venha à existência. Ou luz, entre. E houve luz. E foi luz. E iluminou. É assim que a nossa Bíblia começa. 3 versículos. Mas eu quero provar para você que nesses 3 versículos iniciais da palavra de Deus está o resumo de toda a história e da sua vida. Eu gostaria de dar muitos exemplos, mas não vou dar muitos. Eu vou dar apenas 2 exemplos. Primeiro, povo de Israel. Existia um povo que era um povo escravo, que era um monte de gente que não podia ser chamada de nação, coisa nenhuma. Nem respeitavam a Deus, nem reconheciam Deus como seu Senhor. E eram escravos, estavam lá no Egito. E Deus, da parte dele, já tinha dito a Abraão, muitos anos antes, Abraão, esse povo, ele vai ser escravo, mas eu vou libertá-los.
Não foi o clamor do povo que fez com que Deus libertasse o povo, porque Deus já havia planejado fazer isso. Mas em tempo determinado, Deus olhou para aquele povo e ele transformou escravos do nada numa nação. Ele organizou essa nação e ele criou a nação de Israel do nada. Do nada, sem nada. Ele organizou e ele, com o seu espírito, trouxe a esse povo a sua própria presença e ele habilitou e capacitou pessoas para que essas pessoas compreendessem a vontade de Deus e eles se transformaram em artesãos, em construtores, em pessoas com a sabedoria de Deus, em profetas, em pregadores, em soldados, em homens e mulheres que foram dominados pelo Espírito Santo para a glória de Deus. E se transformaram de nada e de mortos em algo vivo, para a glória de Deus. Mas Deus também iluminou esse povo com a sua sabedoria, com a sua luz, com a sua iluminação. Porque Deus, pela sua palavra, pelo que Ele disse, Ele clarificou a sua vontade para esse povo, de forma que esse povo compreendeu que o maior presente que eles receberam de Deus não foi ouro, nem prata, nem um lugar, nem uma terra, mas a palavra de Deus os transformou e os iluminou, para que eles se tornassem uma nação. E se você não acredita nisso, procure no seu mapa e você vai encontrar lá um país que chama-se Israel, está lá. Mas eu disse que ia dar 2 exemplos. O segundo exemplo é o ser humano. É você e eu. Você e eu existimos a partir do nada. Nós fomos criados e nem sabemos como nós existimos. Nós não existimos por uma escolha necessariamente dos nossos pais. Nossos pais não escolheram como nós seríamos, quem nós seríamos, o que nós seríamos. Eles escolheram o nosso nome. E só. Mas do nada nós viemos a existir. E Deus criou o seu corpo, a sua mente, o seu coração. Mas o nosso coração era um coração torru, borru, deserto, selvagem. Um coração sem vida. Porque a Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E Deus trouxe a sua lei, através do Espírito Santo que entrou em nós, pairou no nosso coração e nos fez ter vida. Mas faltava uma coisa. Ninguém pode ter vida plena se não for iluminado pela presença de Jesus Cristo, a luz do mundo. Em determinado momento, Deus no céu mandou seu Espírito no nosso coração e nós tivemos agora um estado diferente de deserto, um estado de vida e um estado agora diferente de algo sem lei, mas um estado de ordem, um estado de organização, um estado de compreensão. E aí então nós recebemos o Filho de Deus nos nossos corações e nós fomos iluminados pela presença gloriosa da luz, que é Jesus Cristo. Porque Ele mesmo disse, eu sou a luz. Mas tem uma coisa. A Bíblia também vai dizer que Jesus disse, eu sou o princípio e eu sou o fim. E a Bíblia também vai dizer que nada do que existe foi feito ou é possível existir sem Jesus, porque todas as coisas foram feitas nele, por Ele e para Ele. E Ele também vai dizer, eu sou a luz.
O que significa isso? Significa que Jesus é a soma de todas as coisas possíveis. Jesus possibilitou a sua existência, o seu princípio, a sua vida. Jesus possibilitou que você tivesse consciência, um coração, mesmo vazio e selvagem, mesmo deserto, para que o Espírito Santo habitasse em você e pairasse em você e habitasse sobre a sua face do seu coração e inundasse você com águas vivas. E Jesus transformou esse abismo, essa escuridão, essas trevas, esse horror, essa falta de compreensão, essa falta de razão de existência, essa impossibilidade em algo maravilhoso. E por fim, Jesus iluminou você. E agora você pode ver que Deus amou você. Sabe, tem gente que lê a Bíblia e não encontra Jesus, mas Jesus está em cada palavra. Sem Jesus não há possibilidade de existência. Sem Jesus não há céu. Sem Jesus não há salvação. Sabe, a palavra sem Jesus não há salvação significa sem Jesus não há possibilidade nenhuma de nada. Uma pessoa que rejeita Jesus, rejeita todas as coisas. Rejeita o céu, a terra, rejeita a si mesmo, rejeita Deus. Ele diz não à própria existência. O que fazer com alguém que não pode existir? Sabe, no fim de todas as coisas, Jesus também vai estar lá. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que foi preparado desde a fundação do mundo. Desde o Gênese, desde a origem, desde o princípio. Mas esse mesmo Jesus, Senhor de todas as coisas, vai dizer para outras pessoas: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não existe conhecimento capaz de compreender alguma coisa que me rejeita, porque fora de mim não há salvação. Como alguém quer ir para o céu sem receber a possibilidade da existência em Cristo e da eternidade? Como alguém que tem ar, água, chão e coisas pode entrar onde não existe tempo, onde não existe espaço, na dimensão do céu de Deus, sem fé, sem crer que mesmo sem nada, Deus é. Por isso que às vezes a mensagem do Evangelho, ela é tão difícil para algumas pessoas, porque precisa, quando uma pessoa abre a sua Bíblia e começa a ler isso daqui, ele precisa crer. Eu vou dizer por quê. Na semana passada, eu não estava aqui, estava num acampamento, todos sabem. E eu falei lá sobre Caim, mas eu falei sobre Gênesis, falei sobre várias coisas. E depois que eu falei algumas coisas, um jovenzinho veio para mim e falou: olha, eu aceito a Bíblia inteira, pastor. Eu falei: poxa, que bom, né? Mas tem uma coisa que eu não aceito. Eu falei: o que seria? Com quem Caim casou? Falei: gente, se a pessoa acredita que Deus fez os céus e a terra do nada, e alguém vai estar preocupado com quem Caim casou? Quer dizer, eu consigo engolir um elefante, mas não consigo engolir um grão de açúcar. As pessoas não entenderam o que é Deus. Se na palavra está escrito que Caim casou, Caim casou. Isso é fé. Outro dia eu estava pregando aqui sobre Jonas. E algumas pessoas querem explicar que peixe, não interessa que peixe que engoliu Jonas. Interessa que um peixe grande engoliu Jonas. Eu já falei, se a Bíblia tivesse dito que foi Jonas que engoliu um elefante, eu acreditava.
Porque está na palavra. E essa é a palavra que vai nos dar salvação para ir para o céu através da fé. Não é a aula de ciências. Não é aula de matemática. Porque onde Deus existe, não existe nem mesmo matemática. Deus é antes da matemática. Deus é antes da física. Deus é antes da química. Essas coisas são criações de Deus, mas vão perecer. Mas a palavra continuará eternamente. Qual é a dificuldade? Algumas pessoas querem concatenar a ciência com a religião e explicar as coisas que Deus fez. Não, porque bateu um vento e foi assim e tal. Não é isso. As pessoas querem explicar as 10 pragas do Egito, querem explicar tudo. Com Deus, querido, é fé. Eu fico assustado, algumas pessoas falam assim, não, eu preciso estudar essas coisas da ciência para me acrescentar a fé. Eu digo, a sua fé vai diminuir, porque quanto mais você entender que Deus está falando a verdade por causa de outras fontes, então significa dizer que você sempre duvidou de Deus. E você precisa de santo sudário, você precisa disso e daquilo, e precisa descobrir o cálice que Jesus tomou, e para dizer, é verdade, olha, acharam a tumba do irmão do bisavô de Jesus. Em vez da sua fé aumentar, a sua fé diminui, porque fé é nada. Fé é criar do nada. A única coisa que nós somos parecidos com Deus é quando nós cremos em Deus. E aí então nós criamos do nada. E Deus fala, vem, você é do meu, querido. Você é minha, querida. Você entendeu que precisa acreditar no que eu digo, na minha palavra. Porque é a minha palavra que faz salvar você. A minha palavra que vai dar vida a você, que vai iluminar o seu caminho. Ela é luz para o seu caminho, é a minha palavra. Sabe quanta gente está perdendo tempo? Até mesmo na igreja, vem na igreja, ouve a palavra, ouve Jesus, mas sinceramente ainda não aceitou a luz. É vivo, já ouviu pelo Espírito, já tem compreensão, já ouviu milhares de vezes a palavra, mas não deixa a luz entrar, não deixa haver luz, e Deus diz, haja luz. Haja luz. Você às vezes se opõe à vontade de Deus, e o inferno é a prova de que pessoas se opõem à vontade de Deus, e vão para lá, com dificuldade com isso. Mas a gente não pensa, a gente não ora, a gente não lê a palavra. Quantas vezes você já leu isso e você vai dizer, poxa, eu nunca pensei nisso. Porque você lê correndo, porque você tem que ler. Mas você não tem que ler, você tem que compreender. Qual é a diferença? A diferença é que esse mesmo céu, essa mesma terra e todas as coisas vão passar. A Bíblia vai dizer que o céu e a terra vão se enrolar como uma tenda e voltar para o lugar de onde eles vieram, que é o nada. Eu tenho lá na minha casa uma cortina e eu puxo e ela desenrola e abaixa assim. Depois eu tenho uma cordinha, eu puxo, ela entra lá para dentro dela outra vez. E eu fico pensando se todas as coisas para Deus não são um pedaço de cortina. Lá na sala dele. E você está lá. E tem gente querendo voltar para o nada ou ir para o inferno. Mas essa é uma decisão. A gente pode deixar de ser cortina da sala de Deus, que vai para o fogo, para ser luz, para ser filho, para sentar junto, para viver junto, para orar junto, para ficar com Deus junto, para ficar junto de Deus, porque Ele jamais abandona e jamais deixa alguém que se coloca do lado dele. Quem vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas a gente passa a vida toda como se nós fôssemos Tohu e Bohu. Nossa vida deserta, sem vida, uma vida sem o Espírito, uma vida sem luz, uma vida assim criada por Deus, mas uma criação abismal e em trevas. Por isso que lá em Isaías vai dizer
que Deus mandou a sua luz para as trevas. Em João vai dizer que Jesus é luz. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A Bíblia conta essa história desses 3 versículos. Agora o que eu vou fazer com tudo isso? Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão se eu quero continuar sendo o criado do nada para nada. Se eu quero ser o criado do nada que vai deixar de ser deserto e selvagem, não vai ser um animal selvagem, mas vai se ajoelhar diante de Deus e falar assim: eu reconheço que o Senhor é Deus. Ou vai continuar existindo até acabar. Porque um dia, meus queridos, o mesmo Jesus que sustenta todas as coisas, e a prova que ele sustenta todas as coisas foi que quando Jesus morreu na cruz, houve o quê? Trevas. Por 3 horas. Por pouco que a gente não vai tudo junto. O Senhor de todas as coisas morre, dá um chute down e acaba com tudo. É muito interessante isso, eu ainda não preguei sobre isso, mas aguarde. É um mistério. Mas depois, o véu se rasgou. Depois, Jesus ressuscitou. E a luz inundou os corações. E essa luz chegou até aqui hoje. E esse Espírito que paira também está aqui hoje. E essa mensagem não é esse homem que está aqui falando, mas é o Deus Todo-Poderoso. Porque esse homem é mortal e vai embora e vai acabar. Uma alma vai para o céu, mas um corpo vai. Mas esse Espírito é o Espírito de verdade e vida. Esse Espírito que ele transforma pessoas mortas e selvagens em verdadeiros adoradores. Eu convido você agora a fazer uma oração comigo. Feche seus olhos. Senhor, o Senhor nos criou. O Senhor nos trouxe à existência. O Senhor criou cada veia, cada nervo, cada célula do nosso corpo. Mais de 9 trilhões de células funcionando como um organismo vivo. Ó Deus, nós pedimos que o Teu Espírito paire em nossos corações e traga vida. E que o Senhor diga em nós, haja luz. Para que haja luz. Para que a gente agora possa ver as coisas com outro olhar, com outra luminosidade. Que a gente também seja a luz. Que nós sejamos a luz do mundo. Ó Deus, faz-nos novas criaturas. Transforma-nos em Teus filhos. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos passar ao momento da ceia. E eu gostaria que você, que é membro de uma igreja, está em comunhão com a sua igreja, você vai participar. Mas as pessoas que porventura não estão em comunhão com a sua igreja, estão com alguma dificuldade, eu peço que você não participe. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer assim, que quem participa da ceia indignamente, ele faz isso para a sua própria condenação. Então eu preciso avisá-lo. Nós vamos pedir aos irmãos do louvor que venham aqui à frente, também aos diáconos escalados para esse momento. E eu vou pedir que vamos estar cantando depois o hino 380. 380. Vamos nos preparar aqui.